Segunda-feira, todas as segundas, temos aqui a presença do nosso psicólogo Alexandre Brito para debater alguns assuntos aí de saúde mental, cuidados, né, com a nossa saúde, que é sempre muito importante. Olá, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, Ana? Maravilha. Sempre um prazer estar aqui e hoje aqui conversando com você sobre alguns pontos muito importantes que os nossos ouvintes sempre também se interessam, né? Esses temas sobre saúde mental que estão cada vez mais no campo social. Pois é, e o tema de hoje, inclusive, acredito que seja bem atual, que a gente vai falar hoje sobre a FOMO, que é aí em inglês, né, a Fear of Missing Out, que é uma síndrome que basicamente, traduzindo, né, o português livre, o medo aí de ficar de fora das coisas. Explica pra gente, Alexandre, o que é essa síndrome? Pois é, essa expressão ela é muito interessante, que ela fala em bom português isso, né, de o medo de ficar de fora, o medo de perder um rolê, o medo de perder uma trend, o medo de não estar participando de algo em que outras pessoas estariam, né, talvez ali participando ou fazendo. Então, é um medo de você se isolar, ter uma tendência, é o medo de você não estar participando de um determinado grupo, não estar compartilhando de uma determinada ideia. Então, isso tudo tem relação a vamos dizer assim, a um excesso de conectividade, a um excesso de conexão com o outro, a um excesso, porque os excessos, inclusive o excesso de empatia, por exemplo, podem ser tóxicos, podem ser é, corroer o sujeito, eles podem ser desgastantes, né? Então, esse medo faz com que você queira estar o tempo todo super atualizado e o tempo todo acompanhando tudo que acontece, principalmente em redes sociais. Eu, há pouco tempo, eu também sou professor nos cursos de saúde, como psicologia, medicina. Eu, há um tempo atrás, orientei uma pesquisa de uma aluna e a pesquisa dela era justamente entender quais são as principais causas de sofrimento a partir das redes sociais. E a principal causa era justamente a comparação. E as pessoas se comparando uma com as outras vão levando a uma série de problemas, como a ansiedade, baixa autoestima, competição, isolamento social, dentre outros grandes problemas. Esse medo de ficar de fora não fica de fora desses problemas também. Uhum, e acredito que essa síndrome se manifesta, principalmente assim como você já mencionou aí das redes sociais, dentro desse universo da internet, né? Com muitas redes, os próprios Instagram, TikTok. Hoje em dia a gente tem muitas redes sociais que, infelizmente, as pessoas ficam se comparando o tempo todo, né? É mais nesse meio mesmo, né? Exatamente, ela surge com a questão da internet, da conexão e das redes sociais. Então, é parte dessa síndrome, por exemplo, você aí que está nos escutando, vê se você passa por isso. Por exemplo, você verificar o tempo todo todas as notificações. Então, você fica colocando notificação para tudo, de determinadas páginas, notificação de notícia, notificação de, às vezes, um influenciador ou outro, né, e esperar essas notificações, tá? Ter dificuldade de viver momentos, e você acaba sempre o quê? Querendo mais fotografar o momento e filmar o momento do que experimentar o momento. Então, às vezes, você filma um show todo, por exemplo, vou colocar um show aqui, você vai num show de um cantor. Você não vive o momento do show, você filma o show, põe uma live durante o show, mas você não curte o show. E essa filmagem que você fez do show, você sequer vai assistir depois. Então, essas são algumas das características, né, que fazem com que as pessoas queiram estar curtindo, estar conectados no momento, mas você acaba não curtindo o momento. Então, assim, dedicar muito tempo a redes sociais também é um outro sinal. Então, ficar sempre verificando notificações, tudo que você faz, você coloca na rede social, grava, filma e perde o momento. Fica muito tempo consumindo as redes sociais, o celular. Na hora das refeições, por exemplo, você está ali conectado, olhando tudo que está acontecendo. Esses são alguns sinais. E, de fato, Ana, então, é algo que comparece muito mais no mundo digital. Uhum. E você acabou de mencionar aí alguns certos, acho que a gente pode falar sintomas, né? Que a gente pode perceber como observar sempre as redes sociais,
gravar, né, mais do que viver o momento. Tem alguns outros sintomas que a gente pode reparar, não só na gente mesmo, mas também às vezes alguém que está próximo, um amigo, algum familiar, até algum sintoma fora da rede social, né? Porque algum tipo de abstinência pode acontecer assim? Pode sim. Por exemplo, uma pessoa fora da rede social, ela fala muito da rede social. E ela, às vezes, numa conversa, ela está se comparando com alguém, com algum perfil de uma com algum evento, com alguma foto, ela está sempre ali querendo alcançar alguma coisa a partir da rede social. Alcançar um certo número de curtidas, alcançar um certo número de seguidores, alcançar certas pessoas, né? Ter algo que o outro tem. Por isso que eu falei da comparação como um grande problema. Então a pessoa acaba nas conversas dela do dia a dia falando muito disso. Ou quando ela simplesmente acaba se isolando também. Porque você está querendo conversar com a pessoa, ela está olhando para a tela do celular, né? Então, quem está nos escutando tem visto isso, gente, isso pode de fato se tornar um problema, porque a gente acaba consumindo tanto as redes sociais que elas nos consomem de volta, né? Tanto que a gente fala muito isso, que quando a gente tem um público, que trabalhando o público nas questões de saúde envolvendo drogas, geralmente as pessoas que estão usando álcool e outras drogas procuram um serviço, um atendimento de saúde, eles são entendidos, né, são tratados como usuários. As pessoas que usam a internet, redes sociais, quando você vai lá fazer o seu cadastro, também está escrito o quê? Usuário. É um consumo também que pode ser muito parecido com o de drogas. Uhum. E existe tratamento para essa síndrome? Qual a forma de da gente poder minimizar os sintomas? A primeira coisa, né, como todo vício ou como tudo que te desgasta de alguma forma, é você reconhecer. Às vezes, a família, alguns amigos, vão ter um papel de espelho para que você reconheça também esse problema em você. Né? Vai começar a ter queixas. Olha, você está se comparando demais. Olha, você só fala disso. Olha, você está querendo estar em todos os rolês, em todas as festas, em todas as baladas, né? Para todas as idades. Isso pode acontecer com qualquer idade. Olha, você está exagerando, às vezes a pessoa quer fazer coisas que não são para ela, então o reconhecimento é o primeiro ponto. Um outro ponto é você diminuir o consumo de celular, smartphone, redes sociais. Desativar algumas notificações, é importante que você... Às vezes tem gente que desativa até a própria rede social, mesmo que tenha essa abstinência, né? Sinta essa falta, né? Então é bom você se afastar um pouco de redes sociais, criar uma rotina talvez para o consumo de redes sociais e entender que vidas são momentos e que as pessoas postam são coisas muito passageiras e nem sempre uma foto de fato traduz uma realidade, que as pessoas acabam querendo não perder nada que o outro também não está perdendo. Então, muito cuidado com isso. E outra coisa importante, né, na vida, a gente tem que saber que nem tudo dá para ter, dá para fazer. Então, você perder, às vezes, uma oportunidade, uma festa, uma situação, uma tendência, uma trend, faz parte. Isso não faz com que você seja menor, pior. Isso não te tira de um determinado lugar, né? Então, tem que lidar com esse desejo de aprovação. E é claro que a terapia ela não tem contraindicação. Muitas vezes você vai ter que fazer, às vezes, um trabalho terapêutico para que você consiga também entender o que acontece, por que você tem se influenciado tanto, por que você é uma pessoa tão influenciável desse jeito, né? Onde é que você entra nessa história? E é muito importante que você faça coisas para além das redes sociais, seja o que for, uma atividade física, uma atividade de lazer, de prazer, se encontrar com pessoas, fazer algumas coisas talvez à moda antiga, como comer numa mesa juntos sem ninguém estar com o celular. Então, criar estratégias de enfrentamento a todos esses processos de adoecimento, tá, pessoal? Você querer estar conectado o tempo todo e não perder nada, cuidado, porque isso pode te levar para um caminho muito ruim. Pois é, inclusive, queria até saber também, essa síndrome, esses sinais, pode evoluir para outros casos mais graves? Alguma outra doença, alguma outra síndrome?
Perfeito, Ana. Pode, sim, tá. Tanto elas podem sinalizar o início de outro adoecimento, por exemplo, tá? Vamos supor que você está em uma situação de ansiedade. E talvez com a ansiedade, você querendo consumir algo para ter menos ansiedade, você acaba tendo mais ansiedade. Nas redes sociais, por exemplo. Ah, vou entrar na rede social para me distrair, porque estou ansioso. Aí chega lá, piora. E pode ser que o contrário aconteça também. Essa necessidade de estar junto com os outros, não perder nada o tempo todo, pode te levar para uma ansiedade. A comparação pode fazer com que uma depressão evolua também. Não necessariamente é a única causa, tá, pessoal? Mas as coisas vão se somando, podendo levar para casos mais graves, como depressão, baixa autoestima, problemas com a imagem corporal, achar que você está sempre de fora de tudo, sensação de não pertencimento. Ah, eu não pertenço a esse grupo, então eu tenho que fazer algo para me encaixar. Isso é muito problemático também, porque você pode acabar se mutilando, fazendo coisas que você não gostaria, se corrompendo valores. Então pode sim levar para transtornos mentais, como ansiedade, depressão e alguns outros sintomas, bem como ele pode agravar o que talvez você já tenha um quadro. Entendi. Agora, já só para a gente já ir finalizando, na sua opinião, vendo todas essas novas síndromes, doenças aparecendo, muita coisa com a internet, né? A gente sabe que a internet veio aí trazendo muitas coisas boas, mas infelizmente ela acaba transmitindo uma realidade meio distorcida, né? Que não é uma realidade absoluta, exatamente como você mencionou um pouco antes, que o que as pessoas mostram na internet não é sempre o que realmente está acontecendo na vida delas, né? Você acha que há uma tendência aí com os anos que estão vindo de aparecer cada vez mais essas doenças e essas síndromes mentais relacionadas à internet, à tecnologia? Olha, Ana, essa é uma pergunta que ela é muito atual, né, e ela corrobora muito com os estudos de hoje, tá? O que os estudos demonstram? Eles demonstram que o nosso sofrimento muda de acordo com o tempo, de acordo com a época. Então, as pessoas não iam sofrer antigamente com esses problemas porque não existia a internet, as redes sociais, essa forma de se relacionar, de se comunicar, etc. Então, eu acredito que sim, os estudos demonstram isso, que os novos sofrimentos têm relação direta com isso. Então, eu acredito que vão aparecer mais sofrimentos com o tempo, vão aparecer novas doenças, vão aparecer novos problemas que nós vamos ter que aprender a lidar, junto com as mudanças do mundo. O mundo muda, o jeito de se relacionar muda, o jeito de sentir as coisas muda, o jeito de falar das coisas muda, o jeito de se conectar muda, e a internet é parte disso. Então, acredito que sim, nós veremos novas doenças surgindo, outras doenças sumindo, vamos dizer assim, ou se transformando, né, tendo metamorfoses, né, adaptações, vamos dizer assim. Então, de fato, a gente tem que estar sempre atualizado para que a gente entenda isso e consiga desenvolver novos tratamentos, novas formas de lidar com isso e novas formas de consumir o novo. Porque às vezes a gente consome o novo de um jeito que o novo também nos consome. E isso é um grande risco. Com certeza, Alexandre. É por isso que a gente tem nossa coluna aqui de todas as segundas-feiras para tentar aí entender um pouco mais de forma muito clara sobre essas doenças e várias coisas, vários distúrbios mentais que a gente acaba desenvolvendo aí ao longo dos anos. Alexandre, muito obrigada, mais uma semana aqui trazendo muita informação, um bate-papo muito legal com a gente e olha, até semana que vem, viu? Eu que agradeço, Ana, sempre está aqui todas as segundas-feiras na nossa coluna. Até segunda-feira que vem. E quem quiser também me encontrar nas redes sociais no @Alexandre_Psicologia, @Alexandre_Psicologia, lá no Instagram, claro, usando com moderação, viu? Até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau.